exemplo, se você quer parcelar a execução, o CPC prevê 6 vezes. Nada impede que o reclamante, coitado, foi condenado nos honorários periciais e não pode pagar de uma vez só, que ele pague de forma parcelada, tá? Vejam, gente, o reclamante ou a reclamada, né, sucumbente, mas esse parágrafo 4º se aplica ao reclamante. Somente no caso em que ele não tenha obtido créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ou seja, se ele é sucumbente totalmente em todos os pedidos e não puder suportar essa despesa, então vamos pensar que foi uma doença do trabalho, tá? Ou que foi, né, um acidente de trabalho, vamos pensar, tá? Mas que ele foi sucumbente, de repente deu culpa exclusiva da vítima e ele perde toda a demanda. Então o parágrafo 4º deixa claro do 790B que nesse caso a União vai arcar com esses honorários do perito, tá? Quando o reclamante, portanto, for totalmente sucumbente e beneficiário da justiça gratuita, ele não tiver obtido créditos capazes de suportar, de abater ali na execução, então a União responde por esse encargo, certo? Bom, depois nós temos a litigância de má-fé. A litigância de má-fé está prevista no 793, né? 793B da CLT. Litigância de má-fé, gente, é o quê? É uma responsabilidade por dano processual. Então, muitas vezes nós vamos ter litigância de má-fé porque uma das partes usou do processo de modo temerário. De que modo? Alterando a verdade dos fatos, fazendo pedido infundado, interpondo recurso com intuito protelatório. De repente, a reclamada, gente, fica juntando documentos toda hora. Isso é muito comum também, tá? A reclamada, ela tem que juntar os documentos com a contestação. Mas algumas, para tumultuar o processo, ficam juntando os documentos fora do seu momento processual, querendo abrir o contraditório. Porque hoje, segundo o CPC, vocês sabem, artigo 10 do CPC, o juiz tem que oportunizar o contraditório e ampla defesa todas as vezes que forem juntados documentos aos autos. E tem reclamadas que fazem isso, e reclamantes também. O reclamante não tem interesse em protelar o feito. Na maior parte das vezes são as empresas, tá, gente? Que não querem uma sentença logo, ficam protelando o feito. Então, o juiz vai aplicar uma multa de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa. Essa chamada multa por dano processual ou litigância de má-fé. Essa multa ela é aplicada de ofício ou a requerimento da parte. Todas as vezes que vocês estiverem como advogados e forem fazer contestação, na contestação nós também podemos fazer pedidos, não apenas na reconvenção. É lícito formular requerimentos na contestação. E na contestação é o momento processual adequado para dizer, excelência, esse pedido está infundado, não tem amparo legal. Eu quero, portanto, a litigância de má-fé do reclamante de 1 a 10% sobre o valor da causa. Tá? Então, é o momento aí que nós pedimos essa despesa processual, litigância de má-fé, ok? Ela ainda tem sido aplicada de modo tacanho, de modo bem tímido, tá, gente? Porque é um tema novo para o juiz do trabalho. É muito importante, como eu falei para vocês, porque nós tínhamos muitas petições iniciais Ctrl+C, Ctrl+V. Era praxe na Justiça do Trabalho, petições iniciais assim, sem fundamento jurídico, por exemplo, desvio de função, um pedido super difícil de se conseguir, tem que ter prova concreta, né? Aquela função tem que ser realmente especificada no contrato de trabalho, você só vai ter direito ao desvio, às diferenças salariais por outra função,
se você se obrigou por uma função específica, tá? E o desvio de função era pedido de forma desmedida pelas partes, sempre era pedido, ok? E ele era julgado improcedente. Agora, pode gerar litigância de má-fé. Então, vocês têm que ter muita prudência, quem for advogar na área trabalhista, quem for atuar, né, por parte dos trabalhadores ou por parte da empresa, tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado também para não alterar a verdade dos fatos, quem for empregador, né, para não levar litigância de má-fé, ok? A próxima despesa é a multa da testemunha. A multa, o 793D da CLT diz assim: aplica-se a multa de litigância de má-fé do 793C a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Então, vejam, novidade da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 17, novidade trazida. As dúvidas que se tem, professora, essa multa pode ser aplicada na sentença trabalhista, naquele trabalhador ali, se a testemunha fulano de tal mentiu, pode, no bojo do próprio processo dali daquelas partes, tá? Então, olha lá o que diz o parágrafo único do 793D. A multa, a execução dela, deste artigo, dar-se-á nos mesmos autos, certo? O que se tem dúvida também é o seguinte: vocês sabem que é um ilícito penal falsear a verdade dos fatos. 342 do CP, né, prevê uma pena de 2 a 4 anos de reclusão a quem mentir em juízos, porque é um crime contra a administração da justiça. A dúvida que se tem, essa multa aplicada à testemunha no direito processual do trabalho, de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa, a mesma multa por litigância de má-fé da parte. Essa multa aplicável à testemunha, o juiz ele tem que aguardar o processo criminal lá na Justiça Federal, ou ele já pode aplicar na sentença trabalhista se ele percebeu que houve um depoimento bem contraditório, bem temerário, que falseou a verdade dos fatos. Bem controvertido isso, tá, gente? A doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária entende que essa multa ela pode ser aplicada sim na sentença, mas depois de ter tido apuração lá da Justiça Federal sobre esse crime. Doutrina minoritária, e vocês vão ver decisões nesse sentido, entendem que o juiz do trabalho já pode, ele percebendo que houve realmente um depoimento temerário, vocês viram que eu coloquei um acórdão aí no material, ele pode sim aplicar mesmo sem ter sido apurado o crime de falso testemunho lá na Justiça Federal. O juiz já poderia, portanto, aplicar essa multa na sentença, mesmo sem ter sido apurado o ilícito criminal, ok? Então, vocês vão ver decisões nos dois sentidos. Por fim, gente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, lembrando, são aqueles honorários, além de você cobrar da parte, né, 30% hoje são os honorários de contratação, que você cobra por êxito. Na demanda trabalhista, você vai cobrar ao final, se a parte receber algo dos créditos que ela receber, essa é a praxe dos advogados no processo do trabalho, tá? Existem os honorários sucumbenciais, que não eram devidos até a reforma trabalhista, até novembro de 2017 não eram devidos, a não ser se você patrocinasse a ação representando o sindicato. Apenas nas ações em que você tivesse assistência sindical, eram de 5% a 15%.
Com a reforma trabalhista, ele passa a ser devido em todas as ações, mesmo nas quais em que você advogue por causa própria. Então, mesmo que vocês, como advogados, prestem serviço a um escritório e vão postular lá, né, sei lá, as comissões de um processo que foram combinadas. Aliás, eu dou um conselho a todos, uma recomendação, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, mas uma recomendação. Em todos os escritórios que vocês forem trabalhar, façam contrato, né? Sejam com colegas, né? Contrato de parceria com os colegas, ou contrato se vocês forem trabalhar para alguém. Porque, gente, sempre isso dá problema, tá? E se não houver contrato, como é que você vai dizer que você tinha comissão naquele processo X ou Y? Né? Se não tem contrato, fica complicado. Então, tem que ter contrato, tá, gente? Então, os honorários são devidos até em causa própria, se vocês forem trabalhar num escritório. E o escritório, vocês saem, o escritório não pagou, e você sabe que naquele processo teve um acordo, que você trabalhou naqueles autos. Então, você pode postular aí os honorários sucumbenciais, tá bom? Os honorários sucumbenciais, vejam que você postula, né? Você propõe uma ação contra o escritório, postulando lá as comissões de determinado processo, e se você obtiver êxito nessa demanda, você tem direito de 5% a 15%. 5% a 15%, vejam lá, artigo 791. Ao advogado que atue, ainda que ele atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação de sentença. Então, é o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ok? Então, vejam, multa por litigância de má-fé, não esqueçam isso, é 1% a 10%, e a multa da testemunha sobre o valor dado à causa, corrigido da causa. Honorários sucumbenciais, não. Você tem direito a 5% a 10% sobre o valor da condenação, ok? E aí os juízes vão fixar. Os juízes do trabalho, que nós temos notado desde a reforma trabalhista, também é um tema novo para eles. E, portanto, eles têm aplicado timidamente, infelizmente, esse dispositivo. O máximo que eles arbitram é 5%, a 10%, tá? Porque, primeiro, por ser um tema novo. E, segundo, porque no processo civil já era assim. No processo civil já se aplica timidamente honorários de sucumbência. Difícil, gente. Um juiz que nunca advogou, difícil ele atribuir 15% de condenação, tá? Pelo grau de zelo, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. Em Londrina, para vocês terem uma ideia, são 8 varas. Apenas um juiz. São 16 juízes, tá? Que sempre tem o togado e o substituto. Apenas um juiz, que foi advogado muitos anos de trabalhador, é um juiz muito bom, ele defere 15% na sucumbência. Mas os demais, todos, 5%. Então, queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um like aí se tiverem gostado no meu canal do YouTube. Vou postar outros vídeos para vocês interessantes sobre todas essas medidas que o governo tem tomado na área trabalhista em tempos de coronavírus. E se inscrevam no meu canal. Um beijo para todos e até breve. Até breve.